e o pessoal da direita está divulgando aí de forma fervorosa aqui no Brasil esse suposto plano para matar o ex-juiz vagabundo, ladrão, corrupto e parcial do Sérgio Moro, né? Eu sempre reitero isso que eu vou dizer aqui, né? Aquela picaretagem que surgiu com a República de Curitiba, o que fizeram com o Judiciário de Curitiba, aqui em Santa Catarina, essa gente não ia se criar. Porque o meu estado de Santa Catarina só está em pé com tanto político ladrão e corrupto da direita, que os catarinenses dão poder amplo, assinam lá uma carta, uma promissória em branco e dão voto para esses ladrão e esses corruptos da direita. O meu estado de Santa Catarina só não está na mão do fascismo e do nazismo, que tem a ver com a ascendência alemã e italiana, mas é um outro assunto que eu não quero entrar aqui, mas é muito evidente, tem muito núcleo, célula neonazista aqui em Santa Catarina, em função desses mulambos, né, desses vagabundos. Dar título de eleitor para essa gente é triste. Aí, ou seja, o catarinense desde sempre é roubado na política, né? Então, aquilo que surgiu lá, que é a República de Curitiba, né, no Judiciário de Curitiba, que foi uma aberração jurídica, o surgimento desse Sérgio Moro, o cara não sabe nem falar, para falar a verdade, né? Aquilo aqui em Santa Catarina não ia se criar não, tá? Se tem uma coisa que mantém o meu estado com honra de pé, não é político e não é eleitor, porque se dependesse de eleitor e de político, a gente já tinha sucumbido há muito tempo. A gente só não está na mão dos nazifascistas aqui de Santa Catarina por conta do judiciário catarinense, que é a única coisa que ainda presta no nosso estado, né? Então agora estão querendo dar indireta que ontem, anteontem e ontem o Lula tinha falado que ele queria se vingar dessa gente que prendeu ele injustamente, né? Aí o povo está deduzindo agora, né, que descobriram um plano para matar o Sérgio Moro. Gente, na verdade, né, vamos falar a verdade, eu duvido muito que esse plano não seja plantado, essa descoberta desse plano plantada de acordo com a fala do nosso presidente Lula. Quem é que vai querer matar o Sérgio Moro, né? Ah, mas ele se elegeu senador no Paraná. Podia ser em Santa Catarina que ele ia se eleger também, por São Paulo também, mas principalmente Santa Catarina e Paraná, dois dos estados mais golpistas, com o maior número de células neonazistas do nosso país, não é de se espantar que esse tipo de gente consiga se eleger. Então o Moro na política nacional, ele é deste tamanhinho, Ele não chega nem perto, dentro da direita brasileira, ele não chega nem perto do Bolsonaro, jamais conseguiria ocupar o lugar do Bolsonaro. Essa é a verdade, que é o sonho do Moro, né? Não vai conseguir, né? Até porque ele não sabe nem falar, né? Então, gente, vocês acham que alguém ia querer matar um cara que é minúsculo para a política? Mas não é só por ele ser minúsculo pela política. Ele cagou o judiciário brasileiro, fez aberrações e atrocidades dentro do judiciário com aquela tal de República de Curitiba, né? Você acha que alguém vai querer planejar matar um sujeito minúsculo desse? Um cara que vai ficar para a história do nosso país, ele vai constar nos livros de história do nosso país como um juiz parcial e um juiz ladrão. Vocês acham que um juiz parcial e um juiz ladrão vai preocupar a bandidagem? Não vai, gente, não vai. Até porque ele é bandido, né? E é bandido mesmo, porque ele prendeu o Lula tecnicamente por duas coisas: a justificativa técnica. Esses bolsominions que ficam pegando mensagem de zap do tiozão e da tiazinha da direita, né? Esses jaguara da direita aí que replicam fake news a dar com pau, eles ficam falando em trilhões, bilhões que foram desviados. Não tem um trilhão, não tem um centavo de real desviado. Fizeram auditoria no Banco Central, no BNDES. No BNDES, gente, diziam que tinha um rombo trilionário. A própria auditoria da direita que foi feita na gestão do ex-presidente futuro presidiário Bolsonaro constatou que 0 centavo de real foi desviado dali. Então, vamos falar a verdade aqui, né, gente? A verdade precisa ser dita, né? Então, assim, isso foi plantado depois da fala do Lula, e aí eles estão querendo dar indireto, o Lula queria se vingar. Então vamos lá, o Moro prendeu tecnicamente o Lula por duas coisas: reforma numa cozinha de um sítio que definitivamente não era do Lula, e por uma intenção de compra de um apartamento que ofereceram para ele. Propuseram: Lula, vamos reformar esse apartamento aqui, esse triplex para ti, e a gente quer vender para ti. Aí o Lula foi lá com a afinada, saudosa Marisa, né, que Deus a tenha,
foi lá, visitou tal. Ele não gostou, porque o prédio é velho, é uma coisa... Eu não compraria, tá? E o Lula falou, gente, eu tinha o dinheiro, me ofereceram, falaram que ia reformar para mim, para Marisa e tal. Não gostei do imóvel, mas não é meu. Eu tinha o dinheiro para comprar, o Lula falou, e não comprei. Então ali o Moro deduziu que o triplex seria do Lula e a reforma na cozinha do sítio de Atibaia, que é um sítio que não é do Lula, era responsabilidade do Lula, porque lá num quarto tinha umas fotos do Lula e tal. Eu tenho uma tia, vamos falar do Paraná aqui, que tem uma baita de uma casa no centro de Curitiba, e lá no quarto dela tem fotos minhas, de primos meus, tal, num determinado quarto lá dos fundos da casa. Imagina, chega um jaguar igual esse Moro aí, vê lá uma foto do Dr. Roger. Opa, ele tá lavando dinheiro aqui com essa casa de Curitiba. Foi mais ou menos o que o Moro fez. O Moro é um picareta de marca maior, vai ficar nos livros de história como um juiz parcial e ladrão, porque depois ele foi fazer parte do governo que ele ajudou a eleger, ao tirar o presidente Lula do processo eleitoral de 2018. O Lula tinha que estar indo para o 4º mandato dele, para a reeleição dele em 2022. Se não fosse o parcial, corrupto e ladrão do Sérgio Moro. Então essa turma agora está querendo tentar unir as coisas que o Lula falou. Gente, eu no lugar do Lula, eu ia ter um ódio eterno desse Sérgio Moro, porque primeiro, foi um preso político, o presidente Lula. Eles não queriam deixar o Lula assistir ao velório do netinho dele, gente. Ele só conseguiu porque o advogado do Lula foi lá às pressas e conseguiu que o Lula fosse no enterro do neto dele, uma criança. Mas no enterro do irmão dele, o Lula não conseguiu ir, por conta dessa gente. Então, quando o Lula diz que gostaria de que essa gente pagasse pelo que eles fizeram, o Lula está mais do que certo, tá? O Lula tem os meus parabéns. Eu, no lugar do Lula, ia ser muito mais rancoroso com essa gente, esses vagabundos, canalhas, ordinários. Tá? O bolsominion que vai para a rede social replicar fake news e ladainha da tiazinha e do tiozinho do Zap, ele agora fica tentando esconder as coisas. Mas aqueles 18 milhões só de um lotezinho de joias sauditas que vieram de propina para o ex-presidente, futuro presidiário, ladrão e corrupto do Bolsonaro, só aquele lotezinho, só aquele único lote de 18 milhões de reais, que ele não queria pagar os 9 milhões de impostos ali, que deveria, que é metade desse valor total. Só aquele lotezinho ali, comprava 7 triplex daquele do Lula. Reformaria não só a cozinha do sítio de Atibaia, mas o sítio de Atibaia inteiro, por 20 vezes. Então, você não vê o Moro falando disso, você não vê o pessoal da direita falando disso, estão tudo caladinho, pianinho. Vocês são vagabundos e o Lula está certíssimo. Eu falaria em vingança, tem que se vingar dessa gente desgraçada, mulambenta da direita brasileira. Esses vagabundos só se criam em estado onde o eleitor é ordinário igualzinho a vocês, como o meu estado de Santa Catarina e como o estado do Paraná, 2 dos estados mais golpistas da federação. Os outros estados, que abram os olhos, porque eu não conheço um político de direita que seja íntegro e honrado. Não conheço nenhum aqui onde eu moro, região sul de Santa Catarina, região da Amurel, 18 municípios. 100% dos políticos da direita que eu conheço pessoalmente, que eu já vi pessoalmente, são vigarista, picareta. Tá cheio de prefeito preso aqui na Amurel por ladruagem e roubalheira que está sendo investigado. Mas se estão presos é porque eles literalmente meteram a mão grande. Ninguém vai prender você se você não tiver indícios fortes de que você é culpado e na política de que você seja ladrão. Eles podem te afastar do cargo quando eles não têm certeza. Agora, quando eles têm certeza que você roubou, você vai estar preso. Tá? Então essa é a verdade. Então, o pessoal tenta ligar alhos com bugalhos para dizer que foi o Lula que está planejando matar o Sérgio Moro. É onde a direita corrupta do Brasil quer chegar. E só que desse jeito, mentindo, desse jeito, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Estranho foi o caso da morte da Marielle, que foi morta por um miliciano, e esse miliciano, coincidências ou não, tinha uma mansão num condomínio fechado
que era o mesmo condomínio, ele era vizinho do ex-presidente, futuro presidiário Bolsonaro, que se criou politicamente, nasceu politicamente nas milícias do Rio de Janeiro. Todos os filhos deles envolvidos na ladruagem,